Paz do Senhor, pessoal. Hoje é quarta-feira e eu estou aqui para deixar uma palavra para o teu coração que se encontra em Jeremias, capítulo 2, do versículo 1 ao 15, que vai dizer assim. Meu subtítulo diz assim: Jeremias é enviado a Jerusalém para a repreender pela sua rebelião. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus deposórios. Quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e era as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiças acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém transitava e no qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito? Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os olhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que de é nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desassolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos do leão bramaram sobre ele e levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação, as suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Aleluia. Bem, aqui nós vamos entender hoje aqui um pouquinho daquilo que Deus ele quer tratar conosco, daquilo que Deus quer falar conosco, né? Sobre Israel, o povo de Deus, o povo do qual é escolhido, abandona Deus, dá as costas para o Senhor, dá as costas para Deus. Aqui nós vamos entender um pouquinho sobre a vocação, né? E a primeira visão aí de Jeremias, que vai até dizer que palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado cativeiro no 5º mês. Aqui nós vamos entender sobre... Por que eu li aqui esse primeiro pedacinho? Porque esse povo, do qual Deus está tratando e do qual Deus vai levantar um menino que vai apresentar para Deus as suas desculpas e vai dizer: Senhor, mas eu não sei falar. Eu ainda sou apenas uma criança. Eu sou apenas uma criança e não sei falar. E Deus vai falar assim: Jeremias, quem é que fez a boca do homem? Não fui eu? Então, abre apenas a tua boca, que eu encherei os seus lábios, e você dirá, não o que você quer, mas você vai dizer aquilo que eu quero, que a minha nação escute, aquilo que o meu povo precisa ouvir. Você não conhece eles, mas eu conheço eles. Eu conheço desde o íntimo, eu conheço você, Jeremias. Eu conheço você que está me ouvindo desde o íntimo. Nem os seus pais não conheciam, mas eu formei você dentro do ventre, e eu te conheço desde a entranháveis
das entranhas da sua mãe, você foi formado de uma forma maravilhosamente. É isso que o Salmista 139 vai declarar, que nós somos formados assombrosamente pelo Senhor. Então ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar, e sabe as nossas intenções, as nossas motivações. O Senhor, ele conhece. E aqui Jeremias quer começar a dar uma desculpa, falando que ele era uma criança. Mas Deus fala assim, olha, não me importa se você é criança, não me importa se você já tem idade, não me importa se os cabelos já estão brancos ou se não estão, eu só preciso da sua disposição. Você está disposto? Algo que eu até sempre falo aqui. Você está disposto? Então apenas se lance e deixe o Senhor usar a sua vida. Deixe o Senhor falar através da sua vida. Deixe o Senhor usar a tua vida para benefício do reino, para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós vamos ver que o chamado de Jeremias não é um chamado qualquer. O chamado de Jeremias é um chamado a profeta. E profeta nós entendemos e sabemos que não fala o que quer, não fala na hora que bem entende, não fala quando tem vontade, não faz o que quer, não vai para onde quer, mas fala o que Deus manda, fala aquilo que Deus quer, vai para os lugares aonde Deus manda, ainda que não seja agradável, ainda que seja rejeitado, ainda que vai ser banido, porque profeta não é bem-vindo. No Antigo Testamento, nós estamos aqui vendo que no Antigo Testamento, todo profeta que chegava a um povo, eles sempre perguntavam, é de paz a sua vinda? Porque todo profeta de Deus que vem verdadeiramente do Senhor, ele nunca vai falar aquilo que ele quer falar. Ele sempre vai falar aquilo que Deus está mandando ele dizer. O profeta nunca vai andar por caminhos que ele quer mesmo andar, mas ele vai andar por caminhos muitas das vezes tortuosos. Quantos profetas nós não vimos e nós sabemos pela inteireza das escrituras que falam que muitos profetas tiveram que andar nu, outros tiveram que comer fezes e assim vai indo por diante. Quantos profetas não tiveram que fazer e para representar a escória, a maldade, o fedor, o odor que estava subindo diante das narinas do Senhor, pela desobediência, porque o povo estava dando as costas para Deus. E esse povo aqui que Jeremias vai profetizar é aquele povo que saiu lá das garras de Faraó, das mãos de Faraó. Veja que a história do povo de Deus não cessa, eles são levados também, nós vamos ver depois, que o próprio salmista vai declarar, 126, que ele vai falar que eles estão como que sonham, porque eles foram aí presos, eles foram levados cativos para a Babilônia. Qual o tempo? O tempo do rei Daniel. O tempo do rei Daniel não, o tempo de Daniel, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós conhecemos bem a história do qual os três amigos foram ali jogados na fornalha de fogo. O quarto homem ali se revela, o rei Nabucodonosor se rende, e põe ali um edital que somente deve ser adorado o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois nós vimos também que Daniel vai ser jogado na cova dos leões, porque ele orava. Qual que era o mal que aquele homem fez? Nenhum, ele apenas orava 3 vezes ao dia. Ele orava ao Deus verdadeiro, e ali foi feito um edito para que todo aquele praticamente ali que orasse a outros deuses que não fosse o Deus ali daquela região, de toda a idolatria, tinha que ser morto. Tinha que ser morto. E Daniel falou assim, eu prefiro a morte, mas eu não nego o nome de Deus. Eu prefiro a morte, mas eu não vou me render, a essas coisas. Eu posso estar na Babilônia, mas a Babilônia não está dentro de mim. Eu posso estar na Babilônia, mas a Babilônia não me pertence. Eu posso estar na Babilônia, mas a Babilônia não reina no meu coração. Quem reina no meu coração é o Deus, é o Iavé. O Deus Todo-Poderoso, é Ele que reina sobre o meu coração e sobre a minha vida. Então, se eu tiver que ir para a cova dos leões, eu vou, mas saberei que aquele que prometeu sempre andar comigo estará também comigo na cova dos leões, e ele é Deus para fechar a boca dos leões, e eu ficar ali dentro, eu repousar dentro da cova dos leões. E vejamos, a própria palavra vai nos dizer que desde esse tempo, desde lá do Êxodo, é esse povo que ainda está cativo, é esse povo do qual Deus operou tantos milagres, 10 pragas foram enviadas, podem, praticamente eles são libertos, eles vão para o deserto, eles vão caminhando à terra prometida, só que de 40 dias, passam 40 anos murmurando, e ainda nesse deserto começam a construir um bezerro de ouro, porque Moisés está 40 dias no monte falando com Deus, e eles acharam que tinha morrido.
Só que o povo sempre quis eleger, o povo sempre quis escolher um Deus. Nós vemos muito bem isso, que o povo vai pedir quem? Saul. O povo queria ser governado por um homem. O povo não queria ser governado pelos princípios da palavra. O povo não queria ser comandado. O povo não queria ser obediente. O povo não queria que as leis, os estatutos, a palavra do Senhor reinasse sobre a vida deles. O povo queria um homem. Só que o povo escolhe um homem, mas pelo homem também eles vão ser perseguidos. Pelas mãos dos homens, eles vão se tornar cativos, eles vão se tornar escravos. E quando nós chegamos na história aqui, não é diferente. É esse mesmo povo que Deus tinha que levantar os inimigos para poder abater o povo de Deus, para que o povo de Deus se voltasse novamente para Deus. O primeiro amor, nas primeiras obras, a primeira essência, porque tudo que Deus queria era o coração. Só que o coração do povo estava adorando a um homem, estava adorando a um rei. E isso na história nós vemos em todo o tempo. E hoje em dia não é diferente. Não é. Hoje em dia não é diferente. O povo continua a mesma coisa. O povo continua fazendo a mesma coisa, querendo eleger homens para ser governado por mãos humanas. O povo não está mais colocando a confiança, a igreja, não somente brasileira, mas igreja do Senhor. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar do nosso sono, da nossa sonolência, da nossa cegueira espiritual e pedir para que o Espírito Santo de Deus tire as vendas dos nossos olhos para que venhamos voltar aos primórdios, aos princípios do Evangelho genuíno, puro, verdadeiro, que não tem mancha, que não é contaminado. Nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho e voltar os nossos corações ao Senhor em rendição, em obediência, em adoração, em santidade, porque na história nós vimos há mais de 2000 anos e hoje em dia não está diferente, que a igreja, o mundo está voltado para homens, o coração do povo está em homens, não está em Deus. Então Deus permite. O Senhor estava falando comigo antes de eu gravar essa mensagem, eu estava tomando banho, o Senhor estava falando assim para mim: Laís, sou eu Deus da permissividade, sou eu Deus que permito a minha igreja ser perseguida, sou eu Deus que permito as tempestades, as catástrofes, os caos, para que a minha igreja possa se despertar e voltar os seus olhos para mim. Sou eu Deus da permissão, sou eu Deus que permito o caos, para que a minha igreja volte ao primeiro amor, volte ao seu coração a mim. A minha igreja tem andado longe de mim, a minha igreja tem andado com o coração longe de mim, longe da minha presença. A minha igreja tem andado fora dos meus princípios, fora dos meus preceitos, fora das minhas leis, fora dos meus estatutos. A minha igreja tem andado distante de mim, pois eu sou Deus que permito a tempestade, sou eu Deus que permito o caos, sou eu Deus que permito as coisas estrondosas, as anomalias dessa terra, para poder que o meu povo volte ao princípio, para que o meu povo se volte a mim. Há rumores tantos de guerra, rumores de guerras têm acontecido, rumores de guerras, ainda muitos ouvirão rumores de guerra, mas é necessário que tudo isso aconteça para que o meu povo se volte a mim. Não adiantou um vírus e meu povo se afastou de mim. O meu povo acha que pode fazer algo sem a minha presença. O meu povo acha que pode fazer algo longe da minha presença, mas assim está dizendo ao Senhor: fora de mim não há vida, fora de mim não há quem fique de pé, não há reis e rainhas, governantes, não há homem nem mulher que fique de pé fora da minha presença, pois sou eu Deus que abato, sou eu Deus que levanto, sou eu que Deus que, se tiver que descer a sepultura, desce a sepultura, mas não ficará longe da minha presença. O meu povo precisa se despertar. É hora, igrejas, desperte, porque Deus, o Senhor Jesus, está voltando. Ele continua sentado no sublime trono. Ele não abandonou o teu povo, foi o povo quem abandonou
abandonou, foi o povo quem abandonou o Senhor. Volte aos primórdios, volte ao princípio de todas as coisas, volte ao princípio de todas as coisas, volte para aquilo que é verdadeiro, volte para a santidade, volte para os jejuns, volte para os clamores, volte para o choro da alma, volte para a oração, porque sou eu, Deus zeloso, aquele que se compadece, aquele que se quebranta diante da minha presença. Eu mudo cenários, mudo história, mudo editos por causa de Daniel. Eu mudei um edito por causa de Daniel. O Senhor mudou um edito, o Senhor mudou um edital por causa de Daniel. Quem dirá uma igreja que se desperta do seu sono, que se desperta da sua idolatria, colocando confiança em homens? Provérbios vai dizer: nada adianta cavalos se prepararem para a batalha, porque a vitória ela vem do Senhor. O povo buscava, o povo queria buscar soluções em deuses estranhos, levantou bezerros de ouro, foram buscar cavalos de Faraó, achando na Babilônia que ali eles seriam ali vencidos pelo exército os filisteus, mas não, a palavra está nos dizendo: não adianta nada, nós podemos nos preparar, podemos fazer tudo, mas se a vitória não vir das mãos do Senhor, meu querido e minha querida, não adianta absolutamente nada. Então é tempo, Deus permite muitas coisas, assim como o Senhor me falou, sou eu Deus da permissão, eu permito para que a igreja se volte a mim. O meu interesse é com a igreja, o meu plano é com a igreja, o meu fundamento, a minha história, o meu Deus, Jesus foi enviado pelo seu próprio Pai para plano da igreja. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia da tua noiva. O Senhor, ele veio pela igreja, o plano é com a igreja. O plano do Senhor não é para quem não tem compromisso, mas é para aqueles que ainda verdadeiramente se arrepende e se volta para o Senhor. Se o Senhor ele volta hoje, será que eu e você vamos para a eternidade? Será que eu e você vamos para a eternidade? O plano do Senhor continua sendo intacto e fiel. A palavra do Senhor fala que tudo pode passar, menos as minhas palavras, menos as palavras do Senhor não vão passar. É tempo de despertarmos, é tempo de buscarmos, voltarmos à essência, voltarmos àquilo que o Senhor quer da sua igreja. Josué falou: santificai-vos hoje, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Vocês estão achando que daqui a um ano, daqui a um mês? Não. Se você santificar hoje, se quebrantar o teu coração hoje, a palavra nos garante, é amanhã. Amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, igreja, desperta. Desperta, porque a nossa redenção, ela está próxima. A nossa redenção está próxima, o arrebatamento está próximo, o cenário está sendo todo formado. Não se espante, porque tudo já estava escrito, que era necessário, que era mister, que tudo isso acontecesse. Rumores de guerra, pessoas, homens e mulheres amantes de si mesmo, há uma apostasia, uma frieza, o amor se esfriaria. Tudo isso era necessário, mas a palavra do Senhor fala que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados. Então, se você se entende, se você foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, um dia aceitou Jesus, levantou as suas mãos, desceu as águas do batismo, foi batizado com o dom do Espírito Santo, de falar em língua, se tem ministério, ou todas as pessoas têm um ministério, têm um dom dado por Deus. Eu quero te dizer algo: não ponha a obra maior do que Deus. Faça Deus ser maior do que a obra. Faça Deus a sua vida ser resplandecido, ser maior do que a obra. Se desperte, igreja, desperte, porque o tempo é chegado. Não se espante. Eu vejo muitas pessoas que estão ansiosas, muitas pessoas que estão preocupadas com tantos rumores que nós temos ouvido depois dessa eleição, que vai acontecer tal dia e tal dia, tal dia. Ei, nós não sabemos dia e nem hora, não sabemos o que está por vir, não sabemos, mas nós precisamos, como igreja, orar, precisamos clamar, precisamos voltar o nosso coração e não colocar nossa confiança em homens, pois homens não podem fazer nada por nós.
nós. Homens não podem fazer nada, homens não têm poder de nos dar a vida e tirar a vida, mas tema, a Bíblia vai nos dizer, tema aquele que pode te colocar no céu e te colocar no inferno, aquele que pode tirar a tua vida, aquele que pode te dar vida. Tema somente ao Jesus do Nazareno, tema somente a Jesus Cristo, tema somente a Ele que pode te dar vida e pode tirar a tua vida, tema somente a Ele. Nós precisamos voltar aos nossos corações. Jeremias é levantado para repreender uma nação, Jeremias ele é levantado para repreender o próprio povo de Deus, que Deus estava falando para Jeremias, Jeremias, vai lá dizer a eles, pois eles deram as costas para mim. Jeremias, diga a eles que eu não pouparei. Jeremias, diga a eles, porque o exílio virá, o castigo virá, a minha mão pesará sobre este povo. Jeremias, abre a tua boca e diga. Jeremias, não retém aquilo que eu colocar na tua boca, mas Jeremias, fale, Jeremias. Eles não estão negando a você, Jeremias, mas eles estão me negando. Quando você fala de mim, é a mim que eles me rejeitam, não é a você, Jeremias. Vai lá então, diga, Jeremias, vai lá e fala, Jeremias, porque aquele povo é meu, dura serviço, casa rebelde. Jeremias, fala o que eu mando você dizer, Jeremias, e não retém absolutamente nada. Hoje, século 21, o povo não está diferente. Nós falamos, nós pregamos, Deus tem levantado os seus, Deus tem levantado os seus profetas para te dizer, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar aos primórdios de todas as coisas, ao princípio de todas as coisas, mas o povo tem sido amante de si mesmo, avarento, idólatras, fornicadores, adúlteros, e tem barganhado a presença, tem barganhado a palavra, tem adulterado a presença do Senhor. Tem adulterado a presença do Senhor. Tem barganhado as escrituras. Tem manchado o evangelho com as suas práticas horrendas, e a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus, os afeminados não herdarão o reino dos céus, os idólatras não herdarão o reino dos céus. É tempo de se arrepender enquanto é tempo, pois a palavra do Senhor nos diz que não haverá tempo de se buscar mais a presença do Senhor. Busque enquanto é tempo, busque enquanto o Senhor está te dando vida, fôlego de vida, busque agora. O tempo é agora, o tempo é agora, pois não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo quando aquele dia, aquele grande dia, a trombeta tocar, o Senhor nos ares voltar para arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo de Deus for tirado. Não haverá mais tempo, busque agora, se arrependa agora, volta aos primórdios, volta aos princípios de todas as coisas, volta aquilo que é verdadeiro, volte aquilo que é verdadeiro, saia do engano, saia das práticas do engano, saia das práticas horrendas do pecado, saia do lamaçal do pecado, saia da idolatria em nome de Jesus. Israel abandonou a Deus, e Deus não deixou o seu povo sem julgamento, Deus não deixou de trazer juízo para o seu povo. Século 21, nós achamos que vai ser tão diferente, porque nós estamos na graça. Graça é muito pior do que a lei, olho por olho, dente por dente. É muito diferente, é muito pior, eu digo até mais, porque só de pensar nós já estamos pecando contra a santidade, contra a soberania de Deus. Deus, ele é soberano, ele continua sentado no alto e sublime trono, ele continua regendo tudo. Se naquele tempo Deus não poupou o povo, Deus, ele permitiu que amalequitas, os filisteus, se levantassem contra o povo dele, para poder abater o povo, e quando Deus levanta o inimigo para abater o povo de Deus, aí sim o povo percebe e volta o seu coração para os primórdios da palavra, volta o seu coração para aquele que emanava a fonte de água viva, aquele que é luz, aquele que emana vida, aquele que tem todo o poder sobre céus e terra. Quando o povo se volta para Deus, aí Deus então do alto céus se compadece, é misericordioso e abate os inimigos sem o povo fazer força nenhuma. Mas qual era a força do qual o povo precisava? Se voltar a Deus novamente.
E então Deus abate os inimigos. Nós precisamos, como igreja, como noiva, não sei qual estado, país, nação do qual você está me ouvindo, e essa palavra, compartilhe essa mensagem. Se volte para o Senhor, se você está afastado, ou se você está aí, colocando a sua confiança em homens, se volte para o Senhor. Homens, meu querido, minha querida, meu irmão, não pode fazer nada por você, não pode fazer nada por mim. Eles acham que pode, eles acham que tem o poderio nas mãos, mas não tem. A palavra diz que todo poder foi outorgado e dado pelo Senhor. Se Ele quiser, Ele tira, se Ele quiser, Ele abate, se Ele quiser, Ele desce a sepultura, mas a glória do Senhor, ela não pode ser roubada e adulterada. A glória do Senhor, ela não é dividida, ela não é dividida. A palavra do Senhor vai dizer: pode nós andarmos sobre dois caminhos? Podemos cochear em dois pensamentos, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás, ou nós vamos servir ao mundo, ou nós vamos servir a Deus. Nós decidimos, nós estamos sim no mundo, e a palavra do Senhor vai nos dizer em Efésios: revistam-se de toda a armadura de Deus, revistam da armadura, revistam da minha armadura, protejam seus corações, as suas mentes, confiem no que a minha palavra diz, porque ela não mudou, ela é imutável. A minha palavra continua sendo viva, verdadeira, justa e fiel. Minha é a vingança, diz o Senhor. Não coloque as tuas mãos naquilo que não é para você colocar. Deixa comigo, porque você não tem poder, você não pode fazer nada, mas eu posso fazer por você. Quando você busca a minha presença, quando você se volta à minha presença, confie em mim, saiba que eu continuo assentado no trono, e aqueles que se achegam a mim, eu não abandono, eu não lanço fora, mas eu trago cada vez mais para a minha presença. É necessário que muitas coisas ainda hão de acontecer. Muitos ficarão espantados, diz o Senhor. Muitos ficarão espantados, mas não se espantem. Aqueles que verdadeiramente confiam na minha palavra, aqueles que são zelosos com a minha escritura, sabem que tudo isso é permissão minha, que há de acontecer para que o meu povo se volte, mas aqueles que temem ao meu nome serão guardados, serão zelados pelo Espírito Santo de Deus, porque vocês têm um selo, e esse selo se chama Espírito Santo, guardados para o dia da minha redenção, guardado para o dia da minha volta. Então se apegue à minha palavra, se apegue à minha palavra, pare de dar ouvido a rumores, pare de dar ouvido aos rumores, porque tudo isso já estava escrito que era necessário de se acontecer. Se apegue à minha palavra, se apegue à minha presença, porque os que temem a mim, aqueles que temem a minha palavra, temem a minha presença, que amam a minha presença, esses não sofrerão dano algum. E eu faço distinção, e farei distinção daqueles que me servem e daqueles que não me servem. Lá no Egito eu fiz a distinção e ficou bem claro, e é tempo, está dizendo o Senhor, de eu fazer distinção da minha casa, daqueles que verdadeiramente me servem e daqueles que não me servem, diz o Senhor. E eu fico aqui com essa palavra pro teu coração. Se eu passar daqui, não é de mim. Compartilhe essa mensagem, compartilhe essa palavra. Se você precisa aqui de um pedido de oração, deixa aqui embaixo que eu estarei orando pela sua vida. Ativa o sininho, ativa aqui as notificações e compartilhe todas as quartas e sábados. Eu estarei aqui trazendo uma mensagem que não vem de mim e não preciso aqui me gloriar de nada, porque o que há de se gloriar, absolutamente nada, mas é uma mensagem, é uma palavra para fortificarmos os nossos corações e as nossas vidas, porque nós sabemos que a cada dia que nós vivemos é mais um dia próximo à glória do Senhor, mais um dia próximo à vinda do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, o Senhor te abençoe e te conceda aí uma semana maravilhosa e abençoada. Guarde o seu coração e não tema a nada e nem a ninguém, apenas só tema a Deus, aquele que pode te dar vida e aquele que pode tirar a tua vida, aquele que pode te levar para o céu e aquele que pode te colocar
no inferno. Deus abençoe.